Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat. Meu Deus, quanto fio. Amém? Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Haazinu. Deem ouvidos. Né? Ouviu o Shema? Shema, ouve, dê ouvido. Às vezes a gente fica sentado, as coisas são faladas, mas você não dá ouvido. A Bíblia diz que o ouvido prova as palavras como a língua os alimentos. Não é verdade? Então, hoje eu vou comentar sobre a porção do Berit Hadashah em Yohanan, em João. E eu quero começar a dizer que Yeshua, de fato, ficou 3 dias e 3 noites morto no seio da terra, como ele mesmo afirma em Mateus 12, versículo 40, que ele diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do animal, não é da baleia não, viu? Porque tem texto aí que está escrito baleia. A Bíblia não fala baleia, mas eles traduzem e colocam baleia, de um grande animal, tá? Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Glória a Deus. Ele morre e é sepultado antes do pôr do sol de uma quarta-feira, que é o início da quinta-feira. Pôr do sol de um dia é o início para o outro dia. Logo, ele ficou na sepultura quinta, primeira noite, primeiro dia. Sexta, segunda noite, segundo dia. Shabat, terceira noite, terceiro dia. 3 dias e 3 noites. Né? Sendo ressuscitado pelo Pai no hoje chamado domingo. Não é? O primeiro dia da semana era associado ao sol, simbolizando o início, a luz e a vida. Por isso, em várias culturas, o domingo é chamado de dia do sol, como o inglês que você foge da escola. Sunday, não é? Sunday é o quê? Dia do sol. Tinha até um sorvete que era Sunday, em homenagem ao dia do sol. E Domini vem do latim, é Senhor do Sol. Amém? Não tem nada a ver com Yeshua, porque alguns pensam que domingo é cristão. Não é. Não é mesmo, tá bom? Isso é do Império Romano, que a igreja julga que é cristão, mas não é. Tá bom? Então, o primeiro dia da semana era associado ao sol. Então, a língua inglesa, inclusive, permanece, né? Sunday. Né? Tá bom? Visto que o dia bíblico começa no pôr do sol do dia anterior, vocês já estão craque nisso, né? A noite pertence ao dia que começa. Nós é que dividimos errado. Nós dividimos a noite em 2. Uma parte fica no dia anterior e outra parte no dia posterior. Só que, na realidade, na Bíblia, para você entender as coisas, você precisa entender como a Bíblia conta o dia. Então, o dia termina no pôr do sol, tá? Teve o pôr do sol, começa o novo dia. Então, o novo dia começa à noite. Deu para entender? Toda noite pertence ao dia que chega. É por isso que, às vezes, as pessoas não entendem que Yeshua ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, porque quer contar como nós contamos hoje. Aí não vai dar certo nunca, tá bom? Não vai dar certo. Vai dar errado. Então, vocês já estão craque nisso, né? Findando o pôr do sol de Shabat, inicia-se o primeiro dia da semana, como já dito antes, não é? E essa paraxá começa justamente no início deste dia hoje chamado Domini, lá em João 20,
versículo 1, que diz assim: no primeiro dia da semana, não é? Porque tem gente que não sabe nem que domingo é o primeiro dia da semana, porque o catolicismo separou esse dia e disse que ninguém trabalharia nesse dia. Foi Constantino que começou com isso, tá bom? Mas é o primeiro dia da semana. Você não começa a trabalhar na segunda-feira, então domingo é primeira-feira. É primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, Shabat. Rafael, por que chama feira? Porque eram as feiras que eles faziam, feira mesmo, de vender, comprar coisa. Amém? Hã? Pois é, isso é uma coisa do passado. Isso é uma coisa do passado, porque é o primeiro dia da semana. Então, a Paraxá começa assim, ó. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ó, de noite. Eles põem madrugada aqui, é de noite mesmo, não é? Porque teve o pôr do sol, não é? Começou um novo dia, ela acordou bem cedo e já foi no novo dia, que é o primeiro dia da semana, lá no sepulcro de Yeshua, ainda estava escuro, sendo ainda escuro, ó. E viu que a pedra fora removida do sepulcro. Gente, você já viu que tem gente chamada Maria Madalena, né? Não tem? Tem até uma santa chamada Maria Madalena. Gente, isso aqui a gente precisa explicar. Não existe na Bíblia. Não existe Maria Madalena na Bíblia. Isso é falso, tá bom? Foi o tradutor que não entendeu e fez. Só para efeito de compreensão, os tradutores colocaram em nossas Bíblias, pelo menos em português, o nome dessa moça como Maria Madalena. Na verdade, o nome original dela em hebraico é Miriam. Não existe Maria em hebraico. E nem Maria, tradução de Miriam, como muitos falam. Não existe tradução para nome. Amém, meu irmão? O nome dela é Miriam. É. E o termo que eles colocaram como Madalena, como se fosse um nome composto, em hebraico é Ha-Magdalit, ou seja, Miriam da cidade ou da vila de Magdala. Tem nada a ver, precisa entender as coisas. Que era uma cidade na região da Galileia. É igual você falar, tem, sei lá, tem 3 Rafaéis, né? Em algum lugar, alguém fala assim, tem um Rafael de Niterói, Rafael do Rio, é isso. Aí os caras pegaram e botaram Rafael, Rio de Janeiro, como se fosse um nome composto, e isso está errado. Yeshua de Nazaré, é isso. Aí eles foram lá e colocaram como se o nome fosse um nome composto, e isso espalhou por causa da ignorância das escrituras que as pessoas têm. Amém? Tem que ter muito cuidado com isso. Você deixa de compreender o que o texto quer dizer, tá? E ainda criaram a santa, né? Maria Madalena nem existe, mas criaram, tá? Aí você fala, não, mas está aqui na Bíblia. Não, não está. Não é verdade. Isso aí é coisa que o copista fez, tá bom? Então, Magdalite não é o nome dela, é a cidade de onde ela vem, tá bom? Então, o certo na tradução seria assim: no primeiro dia da semana, Miriam, da cidade, da vila, do lugarejo de Magdala, era assim que tinha que estar, para você entender, tá? Aí tem um texto todo. Quando ela chega ao sepulcro, voltando aqui, quando ela chega ao sepulcro, ainda está nas primeiras horas do primeiro dia da semana, ou seja, estava escuro e o Pai Celestial já havia ressuscitado Yeshua. E ela já encontra a pedra que tampava o sepulcro removida. Ela já chegou achando estranho aquele cenário. Miriam não compreendia o que estava acontecendo. E sejamos honestos, quem de nós compreenderia? Nenhum. Nós íamos chegar lá e ia fazer a mesma coisa que ela fez. Como imaginar que alguém que vimos morrer e ser sepultado pudesse ressurgir
da morte. Hoje, nós não acreditaríamos. Pode deixar, pode deixar. Então, como imaginar isso? Nós íamos chegar lá, íamos falar o quê? Roubaram o corpo dele. Não é verdade? Foi o que ela fez. Atônita, ela saiu, atônita, ela correu até Pedro e um outro discípulo para contar o que havia presenciado. Veja em João 20, versículo 2. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro, não é Simão Pedro, o nome dele é Shimeon. O apelido Cefas, quem colocou foi Yeshua. Então o nome dele não é Simão Pedro, como ficou conhecido também. E o outro discípulo, a quem Yeshua amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ó, ela deduziu, e nós também provavelmente iríamos deduzir, que alguém roubou o corpo dele, não é? E não sei se você sabe, até hoje corre em Israel, no meio dos incrédulos, que o corpo dele foi roubado, entendeu? Porque não creram no quê? Na ressurreição. Então, todos aqueles que estão até hoje em dia em Israel procurando a ossada de Yeshua, é porque não crê que houve a ressurreição. Não sei se vocês sabem, tem aí, eu acho que no ano passado ou retrasado, acharam uma caixa, um ossário, não é? Com o nome do irmão de Yeshua. Então eles pensaram, poxa, morreu Yeshua, pois ali, morreu o irmão, pois ali, né? Igual faz agora. E quando foram ver, não era nada disso, porque não vão encontrar nada dele na terra. Amém? Então, como o morto não pode se levantar e sair de um sepulcro, a dedução lógica dela é que alguém tirou o corpo do Senhor e levou para algum lugar desconhecido. Ao ouvir o relato de Miriam, Pedro e esse outro discípulo, espantados, saem correndo em direção ao sepulcro, onde tinham sepultado o corpo de Yeshua. Vamos ver em João 20, de 3 a 8. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Era mais rápido, né? Provavelmente fazia uma atividade física, então tinha mais disposição, saiu correndo na frente. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Por quê? Porque era uma cavidade na rocha, não é? Então ele chegou lá, a pedra estava removida. Quando ele olhou assim, ele viu os lenços, o lençol que cobria Yeshua no chão. E chegou primeiro, chegou, pois, Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Pedro já era mais ousado. Ele já chegou entrando. E viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, porque eles cobriam com lenço a cabeça da pessoa. Era um costume. Não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Isso é importante entender, né? Porque se a gente está lá mortinho, aí ressuscita, o que a gente faz? Tira e faz o quê? Dobra e põe lá. E levanta e desata dos outros e deixa no chão. Hein? Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu. Olha o que diz a palavra. E creu. Ó, Miriam viu, mas não entendeu. Pedro viu, mas não entendeu. Mas esse discípulo viu e creu. Não sei se você reparou, mas o discípulo que correu com Pedro chegou primeiro ao sepulcro. Embora tenha se aproximado, ele não entra. Apenas se inclinou e viu os lençóis no chão. Quando Pedro chegou, entrou diretamente no sepulcro, viu
os mesmos lençóis e também notou que o lenço que estivera sobre a cabeça de Yeshua estava cuidadosamente enrolado e colocado à parte. Só então outro discípulo entrou, viu todo o cenário, o mesmo cenário que Pedro, e creu. O discípulo viu aquele cenário e entendeu algo maior. Enquanto os outros estavam entendendo apenas que alguém roubou o corpo de Yeshua, gente, isso é profundo. O outro discípulo olhou e creu. Mas ele creu em quê? Ao entrar no túmulo e ver os lençóis cuidadosamente dobrados e o corpo ausente, o discípulo não apenas constatou um fato físico e real, que o corpo não estava ali. Você tem dois caminhos somente. Ou você vê e acha que roubaram o corpo, ou você vê aquele cenário e entende que ele ressurgiu dentre os mortos. Foi isso que esse discípulo compreendeu. Ele intuiu que algo extraordinário havia acontecido. Ele não pensou que ninguém roubou o corpo. Ele olhou e ele intuiu assim: algo aconteceu. Não o roubo do corpo, mas a ressurreição. Olha, esse discípulo, ele creu rapidamente que Yeshua estava ressurreto. A fé nasce da visão interior, gente, aqui dentro do coração, não é no exterior, porque aquele cenário te dá duas opções: uma, roubar o corpo, e outra, que ele ressurgiu. E isso é até hoje. Por isso que a ciência está procurando o corpo de Yeshua lá em Israel, até os dias de hoje. Eles escavam procurando o corpo dele. Porque se só tem dois caminhos, ou você crê que roubaram o corpo, ou você crê que ele ressurgiu, está vivo e retornará. Só tem esses dois caminhos. Deu para entender? A fé nasce da visão interior. A expressão viu e creu indica que o discípulo teve uma experiência profunda de fé. Ele não viu Yeshua ressuscitado naquele momento, mas os sinais foram suficientes para que ele acreditasse que Yeshua estava vivo. Só os sinais. A mesma coisa, gente. O Pedro viu a mesma coisa, Miriam viu a mesma coisa, o mesmo cenário. Mas eles acharam que o corpo foi roubado. Mas aquele discípulo creu que Yeshua estava ressurreto. Dá para você entender? O mesmo cenário. É por isso que eu digo, é a mesma palavra. Tem pessoas que leem a palavra, não creem, e outros leem e creem. Mas é a mesma palavra. E as coisas de Deus são assim, ou gera incrédulos, ou gera aqueles que creem. É sempre assim. Você vai ver, são sempre dois caminhos. Deus falou com Israel: eis que apresento o caminho da vida e da morte. Escolhei o caminho da vida. É sempre assim. Quando Yeshua foi morto, ele foi morto no meio. De um lado um cria, de outro lado o outro não cria. E hoje continua sendo a mesma coisa. Dentro da igreja, alguns creem e outros não creem. Por isso tem joio e trigo. Está vendo? Amém, meu irmão? É a mesma coisa. Faça no teu coração um contraste com Pedro. Pedro também viu os mesmos sinais, viu o mesmo cenário, mas o texto não diz que ele creu. Isso destaca a sensibilidade espiritual desse discípulo, que na verdade é João. E que na verdade talvez tivesse 17 anos de idade. Era o mais novo. Que percebeu o mistério antes mesmo de vê-lo plenamente revelado. Então não é por idade, não é pelos sinais, mas é por uma profunda transformação do seu interior é que vai levar você a crer, ainda que seja só através de sinais, como foi com eles. Essa passagem é um exemplo poderoso de como a fé pode surgir, não apenas da evidência direta, mas do discernimento espiritual dos sinais. Às vezes, Deus está falando contigo através de sinais
E você não entende porque o teu coração, o teu interior está ligado só no cenário exterior e não naquilo que tem dentro do teu coração. E o interessante é que ela estava aqui falando, nós estamos te esperando, Yeshua. Eu não vi Yeshua vir, mas dentro do meu espírito, o Senhor falou, por que se já estou convosco? Ó, ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou você diz, roubar o corpo de Yeshua, ou você diz, ele está vivo. Olha que coisa tremenda. E tudo dentro de uma sepultura, aonde eu poderia dizer, só pode ter o corpo dele ter sido roubado. Ele estava dentro de uma sepultura, eu vi ele morrer, eu vi que eu estou dizendo, os discípulos viram ele morrer, pegaram o corpo dele, porque não foi Roma que o enterrou. Quem o enterrou foram os amigos de Yeshua, aqueles que andavam com ele. Eles viram, eles enrolaram o corpo estava roxo, todo ensanguentado, duro, catavérico. E eles enrolaram ele, cobriram o rosto, levaram o corpo até a sepultura e fecharam. Eles viram isso. Como que esse discípulo chega a ver esse cenário, ele é participante também do enterro de Yeshua e a colocação do corpo no sepulcro, e ele ali olha aquele cenário e ele no coração, ele crê. E os outros tiveram dificuldade. E dentro de um sepulcro. É desafiante, não é? É desafiador. Dentro do sepulcro, lugar de morte, e que o homem nunca tinha visto ninguém se levantar assim depois da morte. Apesar dos discípulos ter presenciado Yeshua ter ressuscitado Lázaro, a filha de Jairo, né? Mas eles não estavam entendendo, não. Ou seja, João foi o primeiro a crer na ressurreição sem ver Yeshua ressuscitado. Foi João, primeiro. Não é à toa que o Senhor entrega para ele muita coisa, né, no Apocalipse. Porque ele teve fé, não é? Ou seja, João foi o primeiro a crer na ressurreição sem ter visto Yeshua vivo, apenas com base nos sinais deixados num túmulo. Será que você entenderia aqueles sinais? Hein? Será que você diria assim, não, Rafael, alguém roubou o corpo dele? Ou você diria, não, ele está vivo. Se coloca no lugar deles. Será que nós diríamos o que João disse? Eu acredito que poucos. Gente, ele só creu pelos sinais deixados no túmulo, num lugar de morte. E ele pensou em vida. Isso é profundo, meu irmão. Isso não é simples. Isso é contra tudo, contra todos, contra tudo que alguém já viu. Você dentro lá daquele túmulo, olhar sinais e dizer, ele vive, ele ressuscitou. É tremendo isso. Ele não viu Yeshua, porém ele creu. Lembra o que está escrito sobre a fé lá em Hebreus 11:1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, ele esperava a ressurreição e a prova das coisas que não se veem. Ele não viu, mas dentro do coração dele tinha um testemunho que Yeshua ressuscitou. Ele é o primeiro homem na face da terra a crer na ressurreição de Yeshua. E a própria palavra diz que eles não entendiam as escrituras. Olha aí, ó. Eram judeus, em João 20, versículo 9. Porque ainda não entendiam a escritura que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Eles não entendiam. Mas eles não eram judeus?
Mas eles não entendiam. Todos os discípulos, ou melhor, todos os que seguiram Yeshua eram judeus, todos. E eles não compreendiam as Escrituras. Tinha algo de errado, né? No entanto, não compreendiam plenamente as Escrituras. E quais Escrituras está sendo falada aqui? O Taná, gente. Torá, profetas, escritos. Toda a coletânea das Santas Escrituras hebraicas. Vale lembrar vocês que naquele tempo os evangelhos e Apocalipse ainda não existiam. Então a palavra está dizendo que eles não entendiam o Taná. E isso é sério, porque Israel recebeu o Taná durante toda a sua existência como povo de Deus. Mas já havia dentro de Israel homens e mulheres que não conheciam o Taná, não entendiam o Taná. E se você olhar hoje, existem judeus que não dão a mínima para a Torá, para o Taná. E vivem como ímpios. Pois é. E a palavra fala isso, tá vendo? Eles não compreendiam o que foi revelado através do rei Davi. Isso está escrito, está na mão de Israel há 6.000 anos, gente. Olha o que Davi fala no Salmo 16, 10. Pois não deixará a minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja. E o que é isso, corrupção? Apodrecimento do corpo. O meu santo, ou seja, Yeshua, não compreendi o Salmo 22, eu nem coloquei aqui, mas você lê em casa, porque Yeshua, ao crucificar, ele fala o Salmo 22. Ele está dizendo, sou eu, que o Salmo está falando de mim lá, ó, lê lá. Mas nem assim compreenderam. Eles andaram com Yeshua 3 anos, mas não compreenderam. Olha que coisa, gente, preocupante. Eles não compreendiam o Salmo 22, nem compreenderam Isaías 50, versículo 6. Ofereci as minhas costas aos que me feriram e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. E Yeshua usava barba. Ó. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Fizeram tudo isso com Yeshua. Eles viram. O que levou eles não entender, gente, a quebra do pacto. Quando nós quebramos o pacto, nós ficamos cegos. Você pode perceber que a igreja não está entendendo um monte de coisa, porque tem muita gente dentro da igreja de pacto quebrado. E quanto mais quebramos o pacto, menos entendemos. Não é diferente. Não pensa você que é diferente, porque não é. E a igreja hoje, será que está compreendendo? Hein? Será que está compreendendo a seriedade do evangelho? Será que está compreendendo que a Bíblia diz assim, Deus não muda, e está escrito lá, eu sou fogo consumidor, o fogo não para de consumir. Será que a igreja está entendendo isso? Será que a igreja está entendendo que a graça é a misericórdia de Deus para eu entrar no Santo do Santo e o fogo não me consumir, porque ele é fogo consumidor e não mudou? Será que está entendendo isso? E você? Será que tu está compreendendo? Ou será que você está dizendo, não é bem assim? Porque tem muita gente que diz, não é bem assim. Pois é. A Bíblia diz, Deus não muda, todo mundo fala isso, né? Lá na Torá diz, eu sou fogo consumidor. Os filhos de Arão morreram consumidos porque foram com fogo estranho. Fica todo mundo perguntando, que fogo estranho é esse? Fogo estranho é não crer também. É fazer o que quer. É achar que não é bem assim, não. Deus é amor, só fala isso. Deus é amor. Mas Deus é juízo e justiça também. E ele é fogo consumidor. E ele mata.
Então as pessoas não estão compreendendo isso. E a igreja não tem compreendido isso. E logo depois de Pedro e João e Miriam retornar ao sepulcro, não, depois de Pedro e João, Miriam retorna ao sepulcro. E ela fica de pé diante do sepulcro chorando. Ela não tinha compreendido. Eles foram lá correndo, viram, João creu, depois ela chegou de novo e ficou chorando lá. Ficou chorando. Veja em João 20, versículo 11. Miriam, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro. Quando ela estava olhando para dentro do sepulcro, Deus é muito misericordioso, gente. Ela tem uma visão extremamente importante, que ninguém liga. Veja em João 20, versículo 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde jazera o corpo de Yeshua, um à cabeceira e outro nos pés. O que é isso? Deus é muito misericordioso, meu irmão. A visão dos 2 anjos no túmulo, um à cabeceira e outro nos pés, espelha o propiciatório da arca. Ou seja, Yeshua é o propiciatório da arca. Ó, Yeshua é aquele que propicia a possibilidade do encontro do Criador com o homem. Então, ele é o propiciatório. É aquele que tornou possível o reencontro da criatura com o Criador. Não é à toa que Deus deu essa visão a ela. Não é à toa que está lá a Arca da Aliança, com os 2 querubins, de onde Deus falava. E Yeshua disse, o Pai que está em mim é quem fala por mim. Ó. Yeshua é o propiciatório da arca. Percebeu, meu irmão? Hein? Isso é muito importante. Ou seja, Yeshua é o propiciatório da arca. E Yeshua, ao morrer e ressuscitar, cumpre o papel de sacrifício expiatório, não apenas como cordeiro, mas como o próprio lugar que propicia o encontro entre Yud Revavhe e o homem perdoado. Quantos estão entendendo? Isso também nos mostra que Yeshua, além de ser o propiciatório, ele é a própria arca da aliança. Você quer ver como é que ele é? O que tem na arca da aliança? Dentro dela tem o quê? As tábuas. Isso. Vamos por cada um, ó. As tábuas dos 10 mandamentos, que é chamado em hebraico, no original, de Aseret Hadibrot. Sabe o que significa isso? Aseret, 10. Hadibrot, as palavras. As 10 palavras. E ele é o quê? O que ele diz dele mesmo em João 1,14? E o verbo, botaram o verbo, mas o original é a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não tem problema botar verbo, porque o verbo é detonação, né? Então não tem problema, mas é uma palavra o verbo, né? Então Yeshua falou, eu sou o verbo. Então, dentro da arca tinha também o que? O maná. Veja o que Yeshua disse de si mesmo em João 6,41. Os judeus murmuravam, pois dele, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E aquele que comer de mim viverá. Ó, o maná não desceu do céu, é o pão do céu, não é? O trigo do céu. Ele é o trigo, por isso que ele fala, se o trigo não cair na terra e não morrer, fica estéril.
Tremendo, né? Tudo ligado uma coisa com a outra, não é? A obra de Deus é tremenda. Dentro da arca também tinha o cajado de Arão, que floresceu como a escolha de Yud-Heh-Vav-Heh de Arão como sumo sacerdote. É uma escolha divina. Veja o que é dito de Yeshua em Hebreus 4,14. Eu só peguei alguns textos, tem muitos, tá? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Yeshua, filho de Yud-Heh-Vav-Heh, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, ele é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Foi a única mudança na lei que houve. Para que Yeshua fosse o sumo sacerdote, Deus teve que mudar um item da lei. Porque pela lei, só pode ser sumo sacerdote os descendentes de Arão. E Yeshua nem da tribo de Levi é da tribo de Judá. Por isso houve mudança na lei para proporcionar a possibilidade de Yeshua ser o Cohen Gadol pela ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio maior que o sacerdócio levítico. Não é melhor, mas é maior. Por quê? Porque antes de Levi nascer, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou Abraão. Ou seja, o maior abençoa o menor. Amém? Como tudo fica fechadinho, bonitinho, por isso, você não é levita porque toca instrumento, isso é um erro. Você é um sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Ordem levítica é só quem é descendente de Levi. Você não é descendente de Levi, amém, meu irmão? Você está na igreja, você é do Senhor, então você é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Seja músico, seja pastor, seja profeta, seja mestre, nós somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. Deu para entender? Logo, meu irmão, vou dizer uma coisa que você tem que colocar dentro do seu coração: não falta mais nada para a salvação. Tudo está feito. Depois da morte e ressurreição de Yeshua, nada mais falta para que o perdão dos pecados sejam plenamente acessível a todo aquele que nele crê. Não falta nada. Rafael, falta a palavra? Não. Falta a lei? Não. Falta o sacrifício eterno? Não. Não falta mais nada. E Yeshua falou no madeiro: está consumado. Não pense você que tem alguma coisa faltando, porque não tem nada faltando para a salvação, se você crê. Está tudo pronto. O pacote está pronto. O que importa é você quer ou você não quer. É isso que importa. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez. Está feito. Agora só falta a tua escolha. E o conselho de Deus é o qual? Escolha a vida para que tu vivas. Esse é o conselho. Mesmo conselho que ele deu para Israel. Então não falta nada. O véu foi rasgado, o preço foi pago, o caminho foi aberto. O sacrifício do cordeiro de Yud-Heh-Vav-Heh não foi simbólico nem parcial, foi completo, eterno e eficaz. Ele não apenas morreu por nós, ele foi ressuscitado pelo Pai para a nossa justificação. Tem gente que pensa que Yeshua se auto-ressuscitou. Não é verdade. Quem ressuscitou Yeshua foi o Pai para a nossa justificação. Guarda uma coisa no teu coração: se Yud-Heh-Vav-Heh nos justificou, quem tentará acusação contra nós? Você tem que colocar isso dentro do seu ser. Você tem que entender isso. Não falta nada para a tua salvação. Não tem nada faltando. Deus não esqueceu de nada. Ele não esqueceu de você. O caminho está aberto. Ele quer que tu entre pelo caminho de vida e Ele já te justificou. Não precisa da parte de Deus, não precisa mais nada. Só da parte do homem.
A escolha. A escolha de dizer: o corpo foi roubado ou ele ressurgiu, está vivo e voltará. Porque se o corpo foi roubado, ele não foi ressuscitado, logo você não é justificado. Então, meu irmão, aquele que não crê está perdido. Aquele que não crê será condenado. Está escrito assim mesmo. O que crê será salvo. O que não crê já está condenado. Pois é. Então tem que ter cuidado com isso aí. O que você acha? O corpo foi roubado? Ué, você acha que todos creem que ele ressurgiu? Você acha que todos creem que ele vai voltar? Por que tem gente que fala assim, está demorando tanto? A própria palavra fala que tem gente que diz isso. E tem mesmo. Está demorando muito. Desde os antigos falava-se isso. Aí você fala, é sim, diabo, desde os antigos, é para salvar você, tolo. Quem sabe tu vai querer antes de morrer. Tem que falar assim, para entender. O que você escolhe? Ele foi ressuscitado pelo Pai para a nossa justificação. Tem gente que pensa que Yeshua se auto-ressuscitou. Não é verdade. E para garantir que a vida que ele oferece é real, poderosa, eterna e está disponível. Mas eu tenho que botar uma vírgula e dizer assim, por enquanto. Por enquanto. Porque o momento de fechar a porta vai chegar. O momento que Noé fechou a porta, acabou. Enquanto a porta está aberta, a possibilidade de adquirir essa vida eterna. Mas o dia que fechar, não adianta bater na porta, porque ele não vai abrir mais. Deu para entender? Essa vida que ele oferece. É real, poderosa, eterna e disponível. Porém, por enquanto, o túmulo não está vazio porque alguém roubou o corpo de Yeshua e o escondeu, mas porque o Pai, Yud Revav, o ressuscitou e o trouxe de novo à vida para a nossa justificação e para a sua glória. Shabbat Shalom.